Senhoras e espectadores, estamos no ar com mais um espaço de artes plásticas com o mestre Adelino Ângelo. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje na Avenida das Artes. É uma honra para mim também, que há alguns anos estou ligado às artes plásticas, também tê-lo aqui entre nós neste programa de cultura, de artes plásticas, de música, enfim, é este programa da Avenida das Artes que nós abrimos a um diálogo permanente. Mestre, quando é que nasceu esta paixão pela pintura? Há muitos anos, seguramente. Sabe que eu nunca gostei de falar de mim. Mas hoje vai ter que falar, mestre. Nunca gostei de falar de mim. E de forma que, e para falar da minha pintura, as pessoas já que fizeram o julgamento da minha pintura e à minha pessoa, eu vou dizer aquilo que me disseram de mim. E como foi então essa pergunta? Como foi, não é? Como nasceu a paixão pela pintura? Ora bem, eu tive um professor, o maior estatuário português, 6 anos, com um curso de 6 anos, e tive 6 anos de pintura, de desenho. Com quem? Desse escultor, do António de Azevedo. Muito bem. E então, ele ensinou-me, logo no primeiro ano, como se via a ver. Ele ensinou-me a ver. Tinha os modelos, numa sala, num salão muito grande, do primeiro ano até ao 6º ano. E ele então disse-me: faz assim tu esboço, fazes o esboço do modelo, muito levezinho, não é preciso borracha, e depois eu tenho a pressa de desenhar. Olha, observa, veja a perspectiva das coisas, e ensinou-me as primeiras palavras que me disse. No dia seguinte ele disse que ia ser já é mais do que uma vez que eu tenho dito. E ele disse na sala toda: olha, ontem estava aqui um aluno que não sabia desenhar, e hoje sabe desenhar melhor do que todos os alunos que aqui estão. E depois disse... Foi uma descoberta logo. Foi uma descoberta. Ele insuflou-me no meu espírito a vontade de trabalho, mas também eu creio que havia uma intuição em mim. Eu comecei então, pronto, a partir daí eu tinha as melhores classificações que havia na escola, e pronto. Mas eu acho que também foi pela educação familiar, pela educação de um padre que tive 6 anos de educação moral, cívica e religiosa, e a partir daí também tive a doutrina e rezava o terço com a minha avó e com os criados que havia lá por casa, e isso trouxe-me realmente, como sabe... Quer dizer, o mestre Adelino Ângelo nasceu em Vieira do Minho, não é? Foi Vieira do Minho. É onde é hoje, precisamente, a sua... E depois é onde é hoje, esta a sua casa, não é? Onde é hoje a sua casa, Museu Adelino Ângelo. Mas fui muito novo, muito, um menino pequeninho, ainda para aí com meia dúzia de dias, fui para Guimarães, para a casa da minha avó. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: como sabe, nós temos 2 mundos. Todo ser humano tem 2 mundos, simultaneamente tem 2 mundos, um mundo interno e um mundo externo. E eu procurei então separar, visualizar esses 2 mundos e segui o mundo interno. Pois o mundo interno, e para conseguir
para conseguir uma linha, uma diretriz, eu queria ser o artista e consegui. E não pela parte externa. Pela parte externa é de onde está, a pessoa gosta de ter os seus automóveis, seguir uma vida muito diferente da parte interna. É o que se está a ver até aqui no nosso país. A maior parte das pessoas e desses políticos, eu não sou, a minha política é essa educação, a parte espiritual. E então, pronto, lá segui o rumo e trabalhei sempre com muito amor e com um pouco de sacrifício também, e depois com os meus estudos que eu tinha, fui para Lisboa e então andei lá nas Belas Artes, andei lá uma temporada e tal, e cheguei a uma conclusão que não havia nenhum professor que me ensinasse a desenhar, pois eu já sentia em mim umas certas potencialidades na minha pintura e na minha obra. E tanto assim que depois, mais tarde, depois os anos passaram-se, com a luta que travei, sempre muito direitinho na vida, corri o mundo, estudei em todos os museus do mundo e queria criar um estilo muito próprio, como disse o Dr. José Augusto França, que era o crítico de arte que tínhamos na Gulbenkian, em Lisboa, e ele disse que todos os artistas devem criar uma escola e não andar em correntes no moderno. E eu agora digo que o moderno de hoje é o antigo da manhã. E eu creio que a obra que eu faço, creio e tenho a certeza absoluta, enquanto o homem existir, a minha obra está sempre atualizada. Porque o mestre pinta ser humano, exatamente, e figurativo. Eu pinto ser humano, portanto, eu estou sempre moderno, a minha pintura está sempre moderna, e é isso que eu faço. Os sem-abrigo, por exemplo, agora a falar que está aí, tenho em livros, os sem-abrigo, e vou levá-los e ponho-os meios nus em casa e faço deles os Cristos, uns nus e outros vestidos, e todos nós somos uns Cristos, não é? Claro. Eu vejo assim a vida. E, portanto, eu sou o denunciador das tragédias deste mundo e procuro agredir, mas não é porque eu queira agredir com esse espírito, mas automaticamente eu estou a agredir o rosto da sociedade em que estou inserido. Por isso é que o crítico Sérgio Mourão lhe diz que o mestre interpretou o desassossego e a inquietude do nosso tempo, procura inquietar-se sempre também a si. Com esses temas, eu acho que o verdadeiro artista é aquele... Estamos a ver alguns trabalhos, não é, seus também. O verdadeiro artista é aquele que agride o rosto da nossa sociedade, mas eu não fui bem com esse espírito de querer magoar alguém. É uma chamada de atenção. É um grito de alerta. Isso. E acordar as consciências. É uma inquietação também sua que a afirma para a pintura. Uma inquietação, como até está escrito, eu escrever alguns... Exatamente. Uns 20 e tal livros, e alguns deles já esgotados. E pronto, diz aí, está aí um depoimento muito engraçado, que é do Daniel Serrão, em que ele diz que eu está aí... Sim, nestes números falo. Que eu vou inquietar através da minha pintura, que é, no fundo, uma igreja que eu criei. No fundo, todos os seus trabalhos transmitem essa espiritualidade até os próprios humano. Teólogos ficam, que vou além disso. Desse está aí escrito,
Ou seja, a pintura, a sua pintura, transcende para além do realmente visto, não é? Sim. Ela tem essa particularidade de nos suscitar também para além do que se vê. Perfeitamente. E que é o tal ir além daquilo que se vê e põe as pessoas a pensar, mas quem será este homem sem abrigo? Ou este Cristo? E ninguém sabe dizer por onde ele andou, quem era o pai e a mãe. Os Cristos da nossa própria sociedade, não é, mestre? Os Cristos da nossa sociedade. Ele houve em todas as épocas, o Cristo até há 140 anos já se falava nisso, que estamos na mesma posição que um escritor, que eu já falei nisso até, que é o Essa de Queiroz, o que ele escreveu isso há 140 anos e é o que se está a passar agora. Sim, é uma atualidade, até atualidade. As farpas do próprio Essa de Queiroz são intemporais. Diz a minha pintura, que é intemporal. Mestre, foi também professor? Fui professor na Escola Francisco de Holanda. Francisco de Holanda. O mestre, já agora, antes de irmos à sua escola, a escola onde deu aulas, e também quero que nos fale um pouco também de uns quadros que pintou, que estão para aí escondidos, eu quero saber bem um bocadinho sobre essa história, mas diga, formou-se aonde, mestre? Como? Formou-se aonde, em que escola? Olha, fui a pedido do diretor, e além disso que ele viu em mim umas qualidades extraordinárias e já tinha lido alguns dos meus livros, e que me considerava ao lado dos grandes do mundo. Eu agora vou falar como fui da escola. E foi aí que fui considerado ao lado dos grandes do mundo, do Velázquez, do Sarulha, etc. E de Goya e outros mais. Ele então convidou-me para professor, sim senhora. E eu aceitei, estive lá à volta, sensivelmente uns 9 anos. Depois pedi-lhe a ele uma autorização, se ele me autorizava, eu não tomo mal, mas eu gostaria, tenho aí umas pessoas que querem que as pinto no estrangeiro, e fui, e ele está bem, mas quando vier, eu gostava que aparecesse, que tem sempre aqui até um lugar, pronto, e estive uns meses. Pronto, pintei a essas pessoas que estavam interessadas que eu pintasse e depois regressei novamente à escola. E lá apareci, cumprimentei o diretor e ele então pronto. E apareci lá antes, talvez uns 8 ou 10 dias do 25 de Abril. Eu já tinha pintado quase todos os reis. O Afonso Henriques, o Nuno Álvares Pereira, painéis grandes, nos corredores da escola. Estamos a falar da Escola Francisco de Holanda. Isso. Que é onde, professor? É como? Onde é que ela se localiza, essa escola? Em Guimarães. Em Guimarães. E depois ele vinha ter comigo e dizia-me, Adelino Ângelo, parece impossível que eu já pedi, ali andava à volta de uns 120, 110 professores, aí uns 3 ou 4 das Belas Artes, formados nas Belas Artes, também artistas, vá lá, eram professores, e mais umas 2 ou 3 professoras também das Belas Artes, e ele falava, porque ele era, o espírito dele era ter essas obras para imbuir no espírito dos alunos o cultivo pelas artes e ao mesmo tempo enriquecer o património da escola. E então o tempo ia passando e tal, e agora vou falar fulano tal que tirou, eu não vou pôr nomes para não chocar as pessoas, vou falar que tem uma classificação muito alta, que se formou nas Belas Artes do Porto.
E disse que também não. Ele veio ter comigo, sabe, que falei com fulano assim, e perguntei-lhe porque é que ele não faz. E ele dizia, não sabia pintar caras, nem as mãos. E sabe que ele tirou 18 valores. E perguntei-lhe, quem foi o seu? Foi o mestre Júlio Rezende. Parece impossível. Você vai pintar o Vasco da Gama e Simãos, etc., os reis. Ora bem, agora deu pintar todos os reis e veio-me perguntar que também para a sala dos professores, para a sala grande, queria pintar todos os ministros, que todos os professores que ali passassem deixassem uma obra. Eu achei isso muito interessante. E então ele veio a dizer, sabe que eu pedi para pintar o Salazar a outro que tinha uma classificação de 18 ou 19 valores ou 20 valores. Perguntei a 2 ou 3 e não sabem. Parece impossível. Diga lá porque é que eles não sabem. Eu não sei, Sr. Diretor. O Sr. Diretor que é uma pessoa idónea, deve saber tanto como eu, mas eu não vou denunciar quem é. É que eu pedi para pintar o Salazar, eles dizem que não, e você pode pintar? Sim, senhora. E pintei do tamanho natural, numa secretária, etc. E agora o Salazar, o Marcelo Caetano, o Américo Tomás, o Ministro da Educação Nacional, o Ministro da Cultura, o Veiga Simão, já estou um pouco esquecido, mas sim, que é essa da Cultura, e outras indivíduos. Fez os retratos dos dirigentes de então. E o Alexandre Herculano, o Garret, e tudo na sala dos professores, e todos davam-me os parabéns, porque todos tinham-se negado. Só eu é que pintei essas figuras todas. E pronto, e os professores davam-me elogios, e com as mãos nas costas, e abraçavam-me e tal. E que também tem uma certa argúcia psicológica, os seres humanos, as figuras dele. E então o Salazar está formidável. E dava-me aqueles elogios. E não quero saber que ao fim de 8 dias, isto foi antes de eu sair lá para fora, e depois passado uns 8 dias veio o 25 de Abril. Veio o 25 de Abril e eu estava lá presente. E mandaram chamar os empregados para incendiar os trabalhos e tiraram-nos. E eu saí da escola muito triste. Até fui a um café, olhar para o chão e tal, muito triste. E estava lá um professor e até abanou comigo, tu estás aqui, vai-te embora, mais isto e mais aquilo, olha que tu não mexa comigo, porque até as pessoas podem estarem a ver e julgam que roubei qualquer coisa, sei lá, ou que fiz ainda está a coisa. E eu sei pela porta, não me empurro. Tinha sido excomungado por ter pintado os antigos dirigentes. Teve uma perseguição política. Perfeitamente. E eu tive que sair. Mas os empregados, eles, os senhores doutores, que eram os meus colegas na escola, e então mandaram-nos queimar os empregados, tiraram-nos os quadros e levaram-nos para o asfalto. E esteve lá aproximadamente uns 20 anos. Depois, um aluno meu veio ter comigo e disse-me assim, mestre, você não se importa, eu já falei a uns 40, 50 alunos, que foram seus alunos, a nossa turma, eu já falei a eles que queríamos prestar-lhe homenagem aqui na escola. Desculpa, mas eu não quero. Não quero, por favor, porque houve uns problemas. Era o conselho diretivo. Entretanto, o diretor faleceu, talvez com os desgostos do 25 de Abril, puseram sanear, por lá para fora,
E depois, então eu disse, venha daí que vai ver de onde é que vai ser homenageado. Ai, desculpa, eu não quero. Era um conselho diretivo. O senhor Alves era do conselho diretivo, que era uma espécie de diretor. Estava lá. E então, ai, desculpa, não, já está lá a mesa vem aqui o Bispo de Braga, vem aqui o Monsenhor de Guimarães, você fica ali depois. Não, então você fica acolá. Mas olha, mas eu não. Que diabo, eu não queria. Vem um empregado do mando do Pinto Alves, do doutor era do Conselho Diretivo, mandam-me retirar imediatamente. Portanto, estamos a contar, nós que estamos agora nas comemorações destes 40 anos do 25 de Abril, estamos a contar memórias, né, desses tempos idos em que as pessoas, os homens e as mulheres que eram considerados num dia, foram desconsiderados no dia seguinte também, pelos mesmos próprios colegas e nos mesmos espaços e nas mesmas escolas. Mas é a ironia do destino. Ora, e então veio o empregado e disse, olha, o senhor você é este e aquele, e disse assim, umas asneiras. E eu disse assim, olha, está a ver, esse meu colega já era uma pessoa rica, tinha 3 empresas e estava a dar um dinheiro para a escola e para a casa de caridade, lá de Guimarães, etc, etc. E ele disse, olha, você espera ali num café, que eu vou falar com o Pinto Alves e vou dizer assim, nunca mais vou dar um tostão para aqui, para a escola, para ajudar isto, não sei o que mais, é cantina, qualquer coisa. E eu esperei, e ele chegou e disse, então, não vai ser aqui a exposição, não vai ser aqui a homenagem, tem que ser aqui em Guimarães. E foi no Museu Martim Sarmento. Eu apareci lá com os meus trabalhos, eles pediram-me para aparecer lá com alguns trabalhos. Isso foi em que ano, mestre de Limoeiro? Isto foi depois do 25 de Abril, à volta de uns 20 anos, mais ou menos. Então foi reconhecido, foi feita uma homenagem uns anos depois, reconhecendo a injustiça que lhe foi feita. Sim, eles consideraram-me, pois, pela injustiça que foi feita, e queriam então homenagear. Mestre Adelino Ângelo, o senhor é um homem de desafios e escreveu-nos um dia, em 1991, e visitei por todo o mundo as grandes obras dos grandes mestres em museus, em estudo permanente. Mesmo assim, nunca se aprende nas escolas de belas artes do mundo a desenhar o caráter do ser humano. Em 2 traços, nem mesmo o seu mistério. Isto é inato e está dentro do artista. Em suma, se não for um excelente desenhador e aprender a ver, nunca poderá ser o pintor de uma obra universalista. É assim, Adelino Ângelo? Perfeitamente. Ou seja, o artista já está, mora dentro dele, a raiz do talento mora dentro dele. E é através do desenho é que é a matriz da pintura, e quem não souber desenhar nunca poderá ser um pintor, porque requer depois elimina o lápis e depois desenha com o pincel. Portanto, nunca pode ser um pintor a sério, como esses grandes do mundo, e criar uma escola própria, e como disse o José Augusto França, o doutor José Augusto França, que o artista tem que criar uma escola para enriquecer a sua pátria, identificar-se com o seu traço. E foi isso que quando ele disse isso, já eu tinha feito isso há muito tempo, quando eu li isso, que ele escreveu isso no 1º de janeiro, e eu já tinha criado uma escola minha, um traço vigoroso, desabrido, e juntamente com o clássico, que era de encomenda que pintei à volta de uns 2.000 retratos por encomenda para toda a parte da Europa, para que não podia falhar, era tudo certo. E depois, ao par disso, também pintava a loucura do ser humano, e pintava o impressionismo a roçar ao expressionismo, um pouco como está nos meus livros.
Mestre, nós vamos acompanhar o seu trabalho, a sua obra, porque o tempo também tem as suas limitações, mas a sua obra nos transcende para além disso. É com estes trabalhos e é com este mestre, grande mestre da pintura portuguesa, que nós terminamos o programa de hoje. Voltaremos a encontrar-nos aqui no Avenida das Artes e foi assim que fizemos hoje o programa Avenida das Artes, terminando com o mestre Adelino Ângelo. Muito obrigado, mestre, por ter estado connosco. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado. E fico a ti